A paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Hoje nós estaremos abordando Chegai-vos a Deus, parte 3. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Amém. E diz ali: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis, ele está ali no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, não é verdade? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus, meu Pai, que não depende de templos, não depende de igreja, não depende de lugar para agir. O Teu Espírito Santo está em toda a terra. Basta nós te buscarmos, basta nós desejarmos, basta nós chegarmos até o Senhor, que o Senhor fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Até quando, Senhor, as religiões continuarão enganando as pessoas, colocando fardos pesados, colocando tanta coisa para ser feito para poder servir a Ti, para Te adorar, meu Pai. Enquanto o Senhor só busca um coração sincero, os que Te adoram em espírito e verdade, oh meu Pai, por isso em nome de Jesus nós Te pedimos, levanta esse exército, Senhor, que não está preocupado com o templo, que não está preocupado com a igreja, que não está se preocupando, meu Pai, com cargos, com ministérios, mas está preocupado com o Teu reino, com o Teu santo nome, meu Pai. Está preocupado em se achegar a Ti, em Te conhecer, em querer sentir a Tua presença, em querer estar ao Teu lado, meu Pai. Oh, meu Deus, coloca no coração deles o sentimento de que estar contigo é a melhor coisa que a gente faz, Senhor. Porque é isso que nos dá força, é isso que nos dá entendimento, é isso que nos livra do maligno para não sermos enganados pelas suas palavras. Meu Pai, põe o nosso coração, põe a nossa mente, põe a nossa vida, meu Pai, focada em Ti, focada no Teu reino, focada na Tua palavra, focada em fazer a Tua vontade, Senhor. Quebra todas essas coisas que criaram para poder Te adorar, para Te servir. Tira, meu Pai, oh Deus, para que o povo possa Te conhecer, Senhor. Na simplicidade, meu Pai. Na simplicidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda para que nós possamos chegarmos até o Senhor e conhecer o Senhor de verdade. E não deuses criados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Bom, nós estamos tratando aqui do tema de novo, chegai-vos a Deus. E Jesus já começa aqui, ó, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Eu quero me ater nesse assunto aqui, por quê, meu irmão? Entenda o seguinte, Deus, o Filho de Deus, Jesus, o Deus Criador, ele só entra em lugar e ele só fica em lugar que ele é bem-vindo. Que a pessoa quer a presença dele. A pessoa quer estar com ele. A pessoa quer sentir ele agindo na sua vida. Jesus, quando quis ensinar para os fariseus, para os líderes das igrejas, para aqueles que eram governantes, queria ensinar eles que Deus não depende deles para ser Deus. Deus não depende de você para ser Deus. Deus não depende de mim para ser Deus. Jesus queria ensinar isso para eles. E Jesus estava disposto até mesmo a abençoar o templo, a fazer com que eles dessem uma continuidade. Jesus queria lapidar a vida dos líderes religiosos, dos governantes, dos fariseus, de todos aqueles que estavam na terra, até do povo. Jesus queria lapidar a vida deles, para que eles pudessem exercer uma adoração a Deus em santidade, na beleza da santidade do Senhor. Deus, ele precisa de pessoas que estão dispostas
a querer crescer nele, que estão dispostas a avançar, a mergulhar mais no Espírito Santo de Deus e não são tímidas, não ficam com medo, não ficam paradas diante da situação. Porque veja bem, meu irmão, quando você nasceu até a sua morte, a necessidade de que você tenha encontros com o Senhor, a necessidade de que você pague um preço para conhecer e se achegar a Deus, para que seja manifestado o teu chamado, para que Deus revele qual é o seu propósito, para que Deus te criou. Agora, como é que você espera que Deus possa te revelar para que Ele te criou e derramar sobre você autoridade, poder e unção, se você corre atrás de pessoas, se você corre atrás de igrejas, se você corre atrás de templos, se você corre atrás, meu caro, de coisas mais do que você corre atrás de Deus? Em nome de Jesus. É impossível acontecer alguma coisa na sua vida e o seu ministério ser manifestado, a tua unção ser liberada pelo próprio Criador, Deus derramar sobre você o Espírito dele para que você possa exercer na plenitude o ministério que ele te deu, que ele denominou para você, ele designou para você. É impossível se você não deixar Deus trabalhar na tua vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus entrou nesse templo, ele não entrou no templo porque ele estava preocupado com aquele templo, aquele negócio de pedra construído. Jesus estava preocupado com as vidas que estavam ali dentro. Jesus estava querendo ensinar eles a viver como uma pessoa que realmente Deus trabalha na vida da pessoa. E Jesus, ele não falava só. Jesus, ele mostrava para as pessoas o que é andar debaixo do Espírito Santo de Deus controlando a vida de uma pessoa e se achegar a Deus de verdade. Mas infelizmente eles não deram ouvidos, eles não quiseram, eles preferiram o templo. Eles preferiram os dízimos e as ofertas que eram oferecidas ali naquele templo. Eles preferiram os cargos que haviam naquele templo. Eles preferiam o status, as pessoas olhando para eles e falando: olha o cargo dele, olha o anel dele, olha a roupa dele, olha o carro dele, olha a conta dele, olha o que ele faz, olha quem ele é, olha o que ele tem. Eles se preocupavam mais com isso do que com o próprio Senhor. Meu amado, isso daí não vai te dar vida eterna. Essas coisas de maneira alguma vai te dar vida eterna. Essas coisas são importantes para que você possa exercer seu ministério e seu cargo aqui na terra para homens. Sim, para homens, porque os homens é que olham essas coisas. Um homem, quando olha para outra pessoa, ele analisa essas coisas. O cargo, a igreja, o carro, a roupa. Eles olham essas coisas. Mas, meu caro, a autoridade que vem de Deus não depende de templos. Não depende de templos. Eu te pergunto, de todas as pessoas que você já falou sobre Jesus, elas se converteram para o Senhor? Elas estão buscando ao Senhor Jesus? Elas são discípulos de Jesus? Ou elas ainda dependem de você para poder adorar a Deus? Então, meu amado, você está construindo um templo para você mesmo. Você está edificando um templo para você mesmo. Porque o objetivo que Jesus nos deu para evangelizarmos, para pregarmos o reino em toda a terra, foi para que as pessoas se voltassem para Ele, para que as pessoas se achegassem até Deus por meio de Jesus. Por que, meu amado, que tem que fazer isso? Porque, meu amado, se as pessoas, minha irmã também, amada, as pessoas que não se chegarem até Deus de verdade, o Deus Criador, elas não ficarão de pé. Elas não vão conseguir ficar de pé diante das situações que estão. Ou você acha que a gente fica pregando a palavra de Deus todo dia, a gente fica lendo a Bíblia todo dia, fazendo devocional todo dia, orando todo dia, jejuando todo dia, para quê? Para se exibir para vocês? Para se exibir para o mundo que não conhece Jesus? De maneira alguma, meu amado. Nós fazemos isso porque nós queremos ficar de pé.
Quando Jesus voltar, quando Jesus estiver voltando, quando Jesus começar a manifestar, e ele já está muito perto da vinda do Messias de novo, ele vai julgar esta terra, ele vai julgar as pessoas nessa terra que têm buscado deuses que não são Deus, que fingem acreditar em Deus, mas não acreditam em Deus, não buscam a Deus. Deus conhece o interior dessas pessoas. Agora eu te pergunto, como é que você vai conseguir mudar a tua natureza terrena, mudar a tua vida, se tornar alguém que Deus quer te aprovar, se você não vai até Deus? Se você é um mero frequentador de cultos, se você é um mero cumpridor de escalas, quando você faz um devocional, quando você vai para a igreja, quando você prega, quando você louva, você faz isso apenas para cumprir uma obrigação. Não existe um amor dentro de você pelo Senhor, não existe um amor pelo reino de Deus, você não deseja as coisas de Deus mesmo acima de qualquer coisa. Ah, se me pagarem eu faço. Ah, se me derem isso eu faço. Ah, se fizerem isso por mim eu faço também. Meu amado, tira isso do seu coração em nome de Jesus, irmãos e irmãs. Você não está trabalhando para homens. Você não está trabalhando por causa de dinheiro. Você não está trabalhando por causa de um cargo. Você está trabalhando pelo reino de Deus. Aquele que criou os céus e a terra. Você está trabalhando pela vida eterna. Em nome de Jesus, é impossível você servir a Deus e não ser enganado pelo próprio diabo e pelos demônios que atuam na terra e por aqueles que são enviados do diabo, que se fazem de bonzinhos, que dizem que querem te ajudar, que querem que você dê certo, mas não glorificam a Deus, não enaltecem o sacrifício de Jesus. Eles fingem que estão preocupados com a tua vida, fingem que estão preocupados com a tua família, fingem que estão preocupados com os cargos que eles ocupam, mas é tudo mentira. É falsidade. Meu irmão, nós que buscamos a Deus, irmãs, nós que buscamos a Deus, que lemos a palavra deles, que oramos, que jejuamos, nós estamos propensos a cair e a falhar e a perder a direção, o caminho que Deus nos ensina. Imagina pessoas que não invocam o nome do Senhor. Imagina pessoas que não falam das coisas de Deus, que não se enchem do alimento que vem do Senhor. O que você acha que eles vão fazer? Eles vão te enganar. Eles vão te enganar, porque eles vão vir no nome de Deus, vão vir no nome de Jesus, vão falar coisas que não são de Deus, vão evangelizar você, pregar coisas que não são de Deus, porém para fazer com que você creia menos em Deus. Até quando você vai acreditar nos seres humanos? Os seres humanos não podem curar as pessoas. Os seres humanos há muitos anos, cobram plano de saúde e não dão saúde para o povo. Há milênios, já faz tempo que eles prometem curar as pessoas e não curam. E as pessoas que já morreram, eles vão poder ressuscitar? Essas pessoas que ficam querendo tomar o lugar de Deus, você acha que eles vão ressuscitar essas pessoas que morreram? Meu amado, só Deus pode fazer isso. Para de ficar buscando Deus através de pessoas. Comece a se posicionar no teu dia a dia, desejar a presença do Espírito Santo. Se levante você, meu amado e minha amada. Se levante, não desista, não desanime. Seja fortalecido. Se achegue até Deus todos os dias, porque a gente não sabe quando que vai ser, quando que Jesus volta. E Jesus disse que até a volta dele ainda vão aparecer muitos enganando, muitos mentindo, muitos iludindo, muitos inventando coisas que não existem na palavra de Deus, fingindo que estão amando o próximo, mas na realidade estão preocupados com ele mesmo. Porque Deus disse, lá através da palavra dele, que amar o próximo é o segundo mandamento. É o segundo mandamento, não é para você amar as pessoas mais do que a Deus. Agora, como é que eu posso amar o meu próximo infringindo a lei de Deus, infringindo a fé no que Deus quer fazer? Como é que eu posso amar as pessoas mais do que o próprio Senhor, aquele que me criou? O primeiro mandamento é: ama o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo e toda a tua alma.
Agora, como é que você pode acreditar em um ser humano que nem sequer acredita em Deus, nem fala no nome de Deus, e você fica o dia inteiro acreditando no que ele te promete, mais do que Deus está prometendo na palavra dele? São os falsos profetas, aqueles que vêm aqui no nome, fingindo que é para te ajudar, que quer cuidar de você. Está te enganando. Eles profetizam coisas que não existem. Põe nas mídias, nas redes sociais, coisas que não existem. Por que não existe, Ronaldo? Porque a palavra de Deus é a realidade para quem acredita em Deus. Se na palavra de Deus diz que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Se a palavra de Deus diz que nem a morte pode me separar de Jesus, eu estou disposto a morrer por causa de Jesus. Você está entendendo? Não tem meio termo, não existe meio Jesus, meio Deus. Eu vou acreditar em Deus só até umas coisas na Bíblia, irmão Ronaldo. As outras coisas eu coloco de lado. Eu vou acreditar quando profetizarem, você vai ganhar um carro, você vai abrir uma porta de emprego, você vai ser curado. Aí eu acredito. Em nome de Jesus. Isso é falso profeta. Como é que trabalha um falso profeta? Você sabe como é que trabalha um falso profeta? Você sabe como é que ele funciona? É simples. Ele pega algo que você acredita e faz você viver. Ele sabe que você tem medo de Covid-19. Ele fica pregando o dia inteiro que você vai morrer de Covid-19. Então, se você permite que essa palavra entre em você, o que vai acontecer? Você vai receber essa maldição na tua vida. O falso profeta é aquele que profetiza contra a vida das pessoas que servem a Deus, acreditam em Deus. O verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra de Deus e Deus faz as coisas. Deus realiza as coisas, não é a pessoa. A pessoa não precisa ficar criando subterfúgios, criando coisas para enganar os outros. Meu amado, toma muito cuidado. Presta atenção nas atitudes das pessoas, nas ações delas. Diz aqui que é por se multiplicar a iniquidade. Como é que uma pessoa quer dizer que acredita em Deus e não é capaz de falar contra determinadas coisas que ferem os princípios de Deus? E ainda diz que isso daí é amor. Ai, amo o teu próximo usando máscara. Amo o teu próximo usando máscara, mas por que não fala de Deus? E por que não fala de Jesus? E por que não fala da palavra de Deus? Falar de Deus não é amor. Pregar o reino de Deus é falta de amor. Mas usar uma máscara é mostrar amor pelo próximo. Manter a distância é mostrar amor pelo próximo. Você está preocupado com a saúde dele. E Jesus? Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você por amor. Aí como é que você acredita que você ama as pessoas acreditando em uma máscara, em um distanciamento, em remédios, em vacina e não fala de Deus? E não prega Jesus? E não prega o reino de Deus? É falso profeta, meu caro. Ou essa pessoa tem mais autoridade que o próprio Deus? Em Apocalipse 16 diz que um dos anjos ia derramar a taça dele sobre o ar. Vamos colocar que seja o Covid-19, além de outras enfermidades que virão por causa do ar, certo? Mas a palavra de Deus diz também que na nossa casa não vai entrar. Deus diz que na nossa casa não entrará. Que aqueles que têm o sangue de Jesus sobre ele, aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus e não adoram deuses criados e outros deuses, as enfermidades não entrarão na sua casa. E aí? Em quem você acredita mais? É por isso que tem muito crente aí falecendo e morrendo. Estão morrendo porque falta entendimento. A palavra diz, por falta de entendimento, o meu povo perece. Meu querido, você foi chamado para ser luz. O que é ser luz? É você mostrar para as pessoas o que é a fé. O que o sacrifício de Jesus te dá como autoridade e poder. Você precisa exercer isso. Você precisa exercitar essa autoridade que Deus está te dando. Jesus, quando veio na terra, ele veio para nos mostrar o que é ter a autoridade de Deus sobre a sua vida.
E ele deu para nós essa autoridade. Agora, como é que você acredita mais no que um líder, no que um governante de uma nação fala? Você acredita mais nele do que no próprio Deus que diz na palavra dele? É falta de conhecimento, é falta de entendimento da palavra. Precisa se achegar mais a Deus. Meu querido, quando você conhecer o Espírito Santo de Deus, ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, nada mais vai te pôr medo. Você não vai ter medo mais das coisas, porque você sabe que é garantido para você a vida eterna. A despeito do que aconteça, você vai se preocupar em glorificar o nome de Deus, você vai se preocupar em fazer com que o nome de Deus seja conhecido através da tua vida e pela fé. A fé que Deus te deu. Você precisa ser testemunho de que você tem um Deus criador ao teu lado, que está do teu lado a despeito do que aconteça. Você precisa fazer com que a tua mente seja transformada e se torne a mente que é a mente de Jesus. Porque senão, o que acontece? Você vai ser um crente frequentador de igreja, apenas que veste uma roupa de crente, que carrega uma Bíblia. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver coisas espirituais. Mas para quê, Ronaldo? Para a gente se glorificar? Para a gente dizer que somos os bambambãs? Que nós somos os caras? Não! É para que as nações olhem para a gente e vejam a glória de Deus em nós. Vejam a proteção de Deus, vejam o sangue de Jesus em nossas vidas. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Então, em nome de Jesus, quando eu falo chegai-vos a Deus, é nesse sentido. É nesse sentido, você precisa se achegar a Deus de tal maneira que a palavra de Deus te consuma, o Espírito Santo de Deus te consuma, a glória de Deus te consuma. As pessoas vêm falar com você, tem que vir a palavra de Deus na tua boca, tem que vir um texto bíblico, tem que vir um versículo bíblico. Enquanto você não se tornar um profissional da fé, sabe aquele profissional? É aquela pessoa que estudou na faculdade, aquele que pagou um preço para poder exercer sua profissão, aquele que trabalha na profissão, aquele que exerce a sua profissão o dia inteiro. É isso que você tem que fazer para você se tornar um verdadeiro adorador de Deus. A palavra de Deus tem que te consumir. O Espírito Santo de Deus tem que te consumir. Tua mente tem que ser consumida pelas coisas de Deus. Por quê? Porque é o único jeito de você poder participar do que Deus está fazendo. Meu amado, Jesus, ele falou aqui para os discípulos porque eles estavam andando com ele. Os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus alertou eles. Jesus avisou eles do que estava para acontecer. As outras pessoas que não estavam ali, que não se achegaram a Deus, não tiveram essa palavra, não ficaram sabendo dessa palavra. Agora eu te falo, você acha que você vai ficar sabendo do que Deus vai fazer apenas frequentando uma igreja? Apenas ouvindo uma palavra que teu pastor prega? Se você não ficar o dia inteiro buscando ao Senhor, Deus não vai te revelar. Pense assim, Jesus está voltando. E aí ele vai revelar o que a gente tem que fazer na volta dele para não sermos pegos. Certo? Mas é na hora ali, ó. Pá! Ele vai revelar. Aí você está dormindo num ponto. Você não está se achegando a Deus. O que vai acontecer? O que você acha? Quando Jesus aparecer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do... Todos. Você está vendo? Todos os povos da terra se lamentarão. Por que eles vão lamentar? Porque não quiseram buscar a Deus. Estão envolvidos com coisa de homens. Homens que só promete. O que você vai querer? Você vai trocar a vida eterna por causa de quê? Por causa de um emprego? Por causa de um cargo? Por causa de dinheiro? Em nome de Jesus. Diz ali, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você está entendendo? É isso que ele quis dizer.
Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Então entenda, o teu crescimento espiritual, a tua comunhão com Deus é que vai fazer com que você realmente se torne aquilo que Deus te criou. Para de se enganar. Quando Jesus falou isso daqui para os discípulos, ele estava avisando sobre o que ia acontecer lá em Jerusalém. Era algo em Jerusalém local, mas para os nossos dias vai ser algo muito maior. Muito maior. Porque Jesus vai ser visto em todas as nações verão. Então, em nome de Jesus, não faça como fizeram nos dias de Noé. Para, meu querido, essas coisas que eles estão prometendo pra gente é tudo ilusão. Eles prometem. Não estou falando para você deixar de conquistar as suas coisas, de ter suas coisas, de buscar as suas coisas. Eu estou falando para você não colocar essas coisas em primeiro lugar, não desejar essas coisas mais do que a presença do Deus Criador, não desejar essas coisas mais do que o Espírito Santo, mais do que a palavra de Deus, mais do que a glória de Deus. Porque é o único jeito de você vigiar. É o único jeito de você estar vigiando. É através da comunhão com o Senhor. Vai, meu querido. Prega a palavra de Deus nas redes sociais. Não precisa se preocupar se as pessoas vão gostar da tua pregação, vão gostar do que você vai falar. Fale de Jesus para as pessoas. Fale do que Deus vai trazer. Pelo menos quando Jesus voltar, eles vão se lembrar de você e vão falar: poxa, não é que aquela pessoa falou disso daí? Não é que aquela pessoa falou da palavra de Deus e eu não dei ouvido? Você precisa ser fiel e prudente. Deus confiou a você uma unção, uma autoridade, um poder, a glória dele sobre a sua vida. Deus confiou a você. Existem pessoas aí próximas de você que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam da tua oração até eles se converterem, que precisam que você fale para eles buscarem a Deus, para que eles possam ser alimentados e receber o sustento que vem do Senhor. Não é o teu sustento. Não é o que você se alimenta. Não é para você buscar a Deus e buscar o teu sustento e depois dar do teu sustento para as pessoas. Não é isso. É para você buscar a Deus, receber o sustento que Deus tem para a tua vida espiritual, para alimentar a tua alma, alimentar o teu espírito, alimentar o teu corpo. E depois você ensinar para as pessoas a buscarem esse alimento no Senhor. Você está entendendo? Ele diz aqui, olha, bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele não diz aqui, olha, que fez assim. Não foi isso. Achar fazendo. Enfim, ó, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar a maltratar as pessoas, meu amado, em nome de Jesus, os companheiros, beber com aquelas pessoas que não servem a Deus, come, bebe com as pessoas, fica tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. Meu amado, paga um preço, vale a pena. Quando você pagar o preço diante do Senhor, você vai ser liberto de todas essas mentiras que são evangelizadas no mundo, de todas essas pregações que são feitas aí no mundo. É isso mesmo. O mundo, ele prega coisas humanas, coisas naturais, coisas que eles não podem fazer. A palavra de Deus prega coisas espirituais. Você precisa se alimentar desse alimento, se encher desse alimento. Em nome de Jesus, deseje não ser lançado fora. Deseje não ser lançado fora. Viver com aqueles que são hipócritas, aqueles que fingem que estão buscando a Deus, mas na realidade estão enganando as pessoas, estão se aproveitando das coisas que as pessoas podem oferecer para eles, em detrimento da palavra de Deus. Ao invés de glorificar ao Senhor e usar os seus recursos para que outras pessoas sejam alcançadas pelo próprio Senhor. Sim, meu irmão, para que eu vou querer que você me dê alguma coisa para eu poder fazer a obra? Para que eu vou querer isso daí? Vai você e oferece diretamente para o Senhor, prega o evangelho você, investe o teu capital, investe teus 10% do teu dízimo, investe tua oferta, investe o teu dinheiro no reino de Deus. Em nome de Jesus, faz a obra. Você vai ter que esperar as igrejas fechar para você ter consciência que Deus quer que você ofereça o sacrifício para Ele, que você se ofereça para Ele. Para de ficar pagando para os outros fazer a obra.
Para de ficar dando para os outros fazerem a obra para você. Faz você mesmo, usa os teus recursos, usa tudo que você tem, o seu conhecimento, o seu entendimento, usa tudo que você tem para poder glorificar o nome do teu Deus, aquele que você acredita, porque isso vai servir para te livrar e você não ser lançado fora e ter choro e ranger de dentes. Para de ficar comprando a tua salvação, isso é, pagando para alguém para poder buscar a Deus para você, ou para fazer um culto para você, ou para cantar um louvor para você. Você não tem que ficar fazendo isso. Você não tem que ficar pagando para as pessoas para ficarem pregando para você, para ficar louvando para você, para ficar fazendo culto para você. Se você quer participar de um ministério, não estou dizendo isso, você pode participar de um ministério, mas entra de cabeça, entra de uma vez no ministério, entra lá para ajudar, entra lá para fazer a obra, entra lá para investir recursos, entra lá para fazer, para de ficar dando o teu recurso para o pastor e ficar aí ó, de braço cruzado, parado, esperando as coisas acontecer, porque você vai acabar sendo lançado como os hipócritas. Em nome de Jesus, Deus te chamou porque Ele quer você por inteiro. Vai, se achegue até Deus, porque na hora Ele vai falar com você, quando você vai precisar, Ele vai falar com você, Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Em nome de Jesus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e você vai receber de Deus a glória e o galardão que Ele tem preparado para a tua vida. Toma posse, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.